Oi, pessoas lindas, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre Gaia. O que é Gaia? Você não sabe o que é Gaia? Você nunca levou uma Gaia? Que mentira, deixa de mentir. Bom, as pessoas que eu conheço por aqui assim, já virou assim como se fosse tradicional, todo mundo já levou alguma Gaia na vida, né? Tem pessoas que têm bons casamentos, são muito unidos e não se traem, mas a maioria, talvez até antes de chegar no casamento, no que sonha e tal, teve a vida toda levando Gaia. Eu vou começar a falar para vocês assim algumas gaias que eu nunca esqueci e quando eu lembro me dá assim, não dói, claro que não dói, aí seria já psicológico, já seria loucura, já seria doença. Mas quando eu lembro dá assim aquela nostalgiazinha ruim, aquela coisinha ruim, sabe aquela lembrança que você não quer, né? Mas assim, eu fui lembrando a primeira Gaia que eu descobri, ó, eu casei muito cedo, eu era uma menina, não tinha conhecimento de nada, ó, isso aqui não é Gaia não, isso aqui é uma... Isso é uma planta, comigo ninguém para. Sim, então eu lembrando assim, eu fiquei lembrando das gaias que eu jamais esqueci. Eu tinha 16 anos, né? Quando eu casei, 3 meses depois, eu só quero fazer assim, 3 meses depois eu já engravidei. Então eu tava grávida nessa época. O meu, então, marido, ele me traía desde o início, né? Ele era uma pessoa que saía toda noite, ficou levando vida de solteiro, a mesma vida de solteiro. Dava aquele lerozinho pra mim, eu muito tola, muito inocente, não sabia nada da vida, era zero da vida, viu? Então eu lembro, a primeira Gaia foi desse jeito. Era uma época que tinha comícios. Antigamente, comício aqui no Nordeste era uma festa, tinha show, era um grande evento. Então ele trabalhava numa empresa e o dono da empresa e o dono da empresa era candidato a prefeito da minha cidade. Ou seja, todas as pessoas da empresa eram convidadas a estarem nos comícios para encher e para tornar aparente, mostrar que estava do lado do candidato, do prefeito. Peraí, viu, gente? Troquei de lugar, porque eu não quero ganhar mais nem brincadeira. Então é o seguinte, então ele passou o começo inteiro, eu grávida do meu primeiro filho, aquela coisinha tola, ele saía e chegava e eu tava sempre calma, sempre tranquila, nunca questionava nada, que nem me passava pela cabeça saber o que era Gaia. Pronto, até o meu casamento eu não sabia o que era Gaia, né? Aí, um certo dia, eu fui no mercado público comprar coisas de feira e encontrei uma das pessoas, uma das esposas. No caso, ele tinha era vendedor, pronto, vendedor. Vivia viajando, vivia vendendo por aí no meio do mundo. Aí uma das esposas falou pra mim assim, mulher, por que tu não vai pros comícios? Ela já mais velha, viu? Tola. Aí, por que tu não vai pro comício com teu marido? Eu disse, não, porque ele nunca me chamou. Aí ela disse, não espere chamar não. Eu digo, mas eu com a barriga desse tamanho. Ela disse, não tem problema. Lá a gente dá jeito pra tudo. A gente pede alguém pra ir no banheiro se você quiser. Leva uma garrafinha de água. Aí eu disse, tá bom. Nesse dia mesmo eu não fui. Quando passou uns dias, aí eu disse, eu queria ir no comício pra ver como é. Ele disse, é? Aí eu disse, aí já fui tomando banho e me arrumando, não sei onde eu busquei tanta coragem, viu? Aí quando eu tava pronta, ele não questionou nada, nem fez festa, nem questionou, sei que me levou no comício. Olha, isso foi tão forte pra mim, gente, que eu lembro até a roupinha que eu estava, era uma blusinha, uma batinha que mamãe fez, que tinha golinha assim alta, com babadinho aqui, verde. Eu lembro até da roupinha que eu estava, e sempre eu usava uma calça jeans que eu comprei de gestante, era dessa grossurinha, né? Aí quando chegamos lá, ele estava manobrando o carro no estacionamento para poder a gente descer a pé. Nesse meio tempo veio uma moça jovem, bonita, magrinha,
que eu só comparar, na hora eu só olhava para ela tão magrinha, eu com aquela barriguinha gestante, né? Aí ela encostou assim no carro do meu lado, do lado que eu estava, chamou o nome dele, fulano. Ele olhou para ela com cada olho desse tamanho, parecia que o olho ia explodir. Aí ela disse, chegou! Aí olhou para mim, quando olhou para mim, fez assim para ele, quem é? Ele não falou uma palavra, eu olhava para um e olhava para o outro, e ele não falou uma palavra, ela desconfiou, baixou a cabeça e saiu. Ali, se fosse nos dias de hoje, achava diferente, mas eu fiquei caladinha, fiquei assim, fiquei na dúvida, eu digo, meu Deus, quem era aquela moça? Porque ela não fez uma pergunta para ele, nunca, até hoje, nunca questionei, nunca nada. Depois, com o tempo, foi que eu vim entender que aquilo já era gaia, minha irmã, era gaia. A partir do aviso da minha colega, eu já estava levando muita gaia em público. Aí eu sei que eu tive meu filho, e a segunda gaia que eu lembro, assim, que foi bem na minha cara, assim, eu tava assim, tão burra, que eu também não entendia direito, foi o seguinte. Nessa época, meu então marido, que tinha uma profissão e estava enveredando para uma nova profissão, então ele comprou um instrumento de trabalho. Era uma câmera de filmagem que ficava sempre em um determinado móvel. Nessa noite eu dormia muito cedo, né? Já tinha o meu filhinho, cuidava do filhinho o dia todo, cansava. Dormia cerca de 8, 9 horas, eu já estava dormindo junto com a criança, né? Que é para quando ela acordar. Então no meio da noite, de madrugada já, meu filhinho acordou para comer, eu levantei e tal, e ele não estava em casa. Tinha uma parte da casa que ele gravava muito um negócio, as coisas dele, né? E eu fui lá, não estava. Então eu fiquei preocupada naquela época, não se tinha celular, mulher não tinha celular, ele talvez tivesse já, ou não lembro. Eu sei que eu procurei, não estava, e eu fiquei ali esperando. Quando amanheceu o dia, ele chegou, não fiz nenhuma pergunta, nenhuma. Quando ele levantou para trabalhar no dia seguinte, eu perguntei, fulano, para onde você foi ontem, que não me avisou, quando eu acordei você não estava em casa e tal, chegou tão tarde. Ele disse, rapaz, você acredita que apareceu um trabalho de última hora? Quando apareceu o trabalho, vieram me chamar, eu só fiz pegar a câmera, no caso, e fui embora. Aí eu disse, foi, mas a câmera estava aqui. Ele não lembrava, eu acho que ele pensou que talvez estivesse no carro, tivesse deixado o equipamento, às vezes deixava dentro de uma mala no carro, né? Aí ele ficou assim, calado, eu disse, você não levou a câmera, para onde você foi? Ele não falou nada e chorou. Então ali eu tive a certeza, porque para mim era preciso alguém vir jogar na minha cara, jumenta, tu tá levando gaia. Então eu tinha um filhinho pequeno e eu não tinha experiência de nada, eu continuei no meu casamento, né? E o tempo foi passando até que começou o seguinte, aí eu engravidei do meu segundo filho. Aí meu então marido na época, foram 20 anos, quase 20 anos, viu minha gente, nessa historinha. Aí meu então marido na época, ele viajava, passava a semana toda vendendo, né, nas cidades vizinhas, e ele passou a não vir mais nos finais de semana. E eu perguntava por quê? Ele falava que era porque era necessário o vendedor, se um cliente fosse fazer uma festa e convidasse, ele deveria ir, se fazer presente, se tornar amigo dos clientes íntimos para vender mais e tudo. Então passava às vezes 2 finais de semana sem vir para casa. Tipo, vinha em casa uma vez no mês ou 2. Entendesse? De 15 em 15 vinha às vezes, chegava no domingo para voltar na segunda, entendesse? E eu grávida do meu segundo filho. Isso passou-se até que chegou uma pessoa, uma outra colega, conhecida só, as pessoas não eram nem minhas amigas, que eu não tinha amigas, conhecidas, acho que tinham pena de mim, gente, olha, não é brincando não, olha minhas fotos de grávida do meu primeiro filho, do meu segundo, eu era uma bonequinha, uma menina, sabe, sem saber nada da vida. Aí chegou uma conhecida e disse, ô Cleine, como é que tá teu casamento? Tá feliz? Eu sempre dizia, tô, eu não sabia nem falar. Tô, é mulher, e fulano, tá, vem, chega que dia? No final de semana, às vezes ele nem vem. Essa pessoa disse assim, olhe, com todas as letras, seu marido está tendo um caso com a dona da pousada em Colônia de Leopoldina. Até hoje eu não sei nem onde fica esse lugar.
lugar, viu, minha gente? Em Colônia de Leopoldina. Se ligue, arruma um jeito, vá lá e pegue no flagra. No final de semana que ele não venha, vá lá, porque ele tá socado lá dentro, passeando com ela. Os dois são como se fossem livres, namorados oficialmente na cidade. Ali eu chorei e vim embora para casa. Nunca toquei no assunto com meu ex-marido, nunca. Deixei passar, eu estava grávida, eu queria parir em paz, parir meu segundo filho, mas fui amontoando mágoas, amontoando, né? Amontoando e vivia infeliz. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui, viu, minha gente, que a história que era grande. Deixa eu ver. Sim. Aí foi quando eu disse, bom, o que eu vou fazer? Eu tracei uma estratégia na minha mente. Eu sempre quis ter 3 filhos e Deus realizou do jeito que eu sonhava. Eu queria ter 2 homens e uma menina. Então eu tinha 2 filhos homens, eu dizia, eu vou ter mais uma filha e vou encerrar. Meu casamento muito ruim, muito péssimo. Inclusive não tínhamos vida íntima assim, porque eu me negava, até que eu com a minha estratégia de engravidar, engravidei da minha 3ª filha, tive e fui arrastando. Mas você sabe que é empurrando com a barriga durante 9 anos. Aí quando eu fiquei meus 2 pés no chão, eu tinha, acho que 34, 35 anos nessa época. Aí eu coloquei um ponto final, disse, acabou. E acabou mesmo, viu? Acabou pra sempre. Aí a gente fica sem paciência. Depois disso tudo, me separei, fiquei sem paciência. Tive alguns relacionamentos, primeira gaia, tá pra fora. Arrumava outro, primeira gaia, eu toma. E outra coisa, se vingar não resolve. Por exemplo, você tem alguém, bota ali gaia, você termina, você diz, agora eu vou arrumar outro, vou dar uns beijos na boca pra ver se vinga. Não se vinga não, menina, você beija outro, mas é outro. A dor que você sentiu não apaga com vingança não funciona. Então o que foi que eu fui aprendendo durante todos esses anos? Já tem mais de 20 anos que eu sou separada, já perdi as contas, tem, sei lá. Então o que foi que eu fui aprendendo com o tempo? Ninguém mais vai encontrar ninguém perfeito. Perfeição não existe, né? Que você nunca vai ser traída também ninguém pode garantir. Então o que deve existir é a fidelidade em acordo. Por exemplo, o que é primordial para mim, o que é essencial é ter um companheiro, uma pessoa que está do meu lado para tudo, aquela pessoa que eu posso contar e que ele, por exemplo, se ele desviar, se ele der um desvio, eu vou perceber, porque agora eu não sou mais otária não, né? Agora eu sou esperta. Eu vou perceber, vou dar o toque, ele vai retornar para a estrada principal, se errou, pedir desculpa e vamos retornar e tal. Só dá para seguir se for assim, né? Então, assim, eu agora, por exemplo, eu fui noiva um tempo e aconteceu da gente separar, ele arrumou outra pessoa no período assim que a gente estava afastado, eu perguntei, ele negou e isso me causou repulsa. O tempo passou, passamos 1 ano separados. Voltamos novamente. Então, o que foi que eu já deixei bem claro é o seguinte: qualquer um pode errar. Eu ou ele, se a gente quiser, né? A gente erra quando a gente quer. A gente quer se entregar a alguma coisa. Hoje em dia, isso pra mim, eu não corro esse risco porque eu me tornei mais dura do que uma madeira. Mas digamos que aconteça um erro de qualquer um dos lados. Quando o outro for procurar saber ou não precisa procurar saber, a pessoa mesmo deve chegar e dizer, olha, aconteceu isso, eu falhei, eu sou humano, mas quero te pedir desculpa, perdão, e vamos retornar para o foco, que é ficar junto até o fim da vida. Se acontecer isso, para mim tá ótimo. Não digo que eu vou terminar, que eu não vou terminar se eu souber de uma traição, mas eu vou primeiro conversar e tentar entender o que é que está acontecendo e se é isso que ele ou eu mesmo quer. Porque às vezes a gente separa, tem o companheiro, separa e percebe que era melhor estar com ele. Na época que estava com ele, a vida era mais fácil, era melhor de viver, você ter uma companhia para fazer várias coisas. Estou dizendo na minha faixa de idade, viu? Ter companhia para fazer várias coisas, ter um apoio quando você decide conquistar. Os dois têm o mesmo objetivo, estão na mesma fase da vida, entendeu? Então aí eu acho que vale a pena você virar a página e recomeçar.
torcendo para que dê certo, né? A gente sempre torce para que dê certo e que Deus continue colocando sempre a gente em estado de alfa. Para não explodir no primeiro número estranho que ligue. É isso, minha gente. Aí eu quero perguntar para vocês, quem se lembra aí das gaias que levou? Me conta. Se você não estiver ocupado, diga aí embaixo como foi que você sentiu e etc. Beijo. Fiquem todos com Deus. Saudade sempre e até breve.